Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, o Santo Livro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1 e 2. E esta é a segunda mensagem sobre o tema O Verdadeiro Evangelho. Todos encontraram? Então o pastor vai ler o texto. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre a mensagem que Estevão quis transmitir para aqueles membros do Sinédrio, para os judeus religiosos daquele tempo e para o povo religioso de hoje também. Oremos ao nosso Deus agora. Tu, como teu servo, dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, meu Pai, para que eu possa explanar a tua palavra, para que eu possa proclamar a tua verdade, para que o teu nome seja glorificado através de tudo que for proclamado desse altar, para que a tua igreja cresça na tua graça e no conhecimento de Jesus. Eu te peço, Senhor, por amor do teu santo nome, por amor do nome de Jesus Cristo, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu disse aqui no culto de quarta-feira à noite que o grande problema dos judeus religiosos, tanto no tempo de Jesus, como no tempo de Estevão, como nós estamos vendo aqui, era que eles se sentiam muito bem com a sua vida espiritual, eles se sentiam muito bem com a sua vida religiosa, eles iam aos templos, eles liam as escrituras, eles cantavam louvores a Deus, eles faziam adoração ao Senhor, e eles não achavam que houvesse qualquer coisa de errado com eles. Eles achavam que estava tudo perfeitamente bem, que eles estavam numa perfeita sintonia com Deus. Na verdade, eles viviam como qualquer religioso nessa terra. Se você se virar, por exemplo, para os muçulmanos, eles vão lá nos templos deles, fazem adoração ao modo deles, eles creem à maneira deles, e eles não acham que haja qualquer coisa de errada com eles. Se você for para os budistas, é a mesma coisa. Se você for para os espíritas, a pessoa está indo lá, indo no centro, fazendo um trabalho, matando galinha numa encruzilhada, né? E eles não imaginam de maneira nenhuma na mente deles que possa haver qualquer coisa de errado com a vida espiritual que eles estão vivendo. Era o problema desses judeus aqui também. Mas, quando a palavra de Deus era pregada para eles com verdade, então a palavra mostrava que havia alguma coisa de errado com eles, que havia algo de errado com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade, e que era necessário um conserto com Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes dele se converter, antes dele ter um encontro com Jesus, ele é um exemplo típico, maravilhoso, do que eram os judeus naquele tempo. Paulo era um exemplo, você quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Abra em Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Veja aqui o que Paulo dizia sobre si mesmo antes da sua conversão. Olha o que ele dizia sempre antes dele se converter. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer que esse homem, ele antes de se converter, ele achava que não havia nada de errado com ele. Ele achava que o seu relacionamento com Deus estava perfeito. Ele imaginava que aquilo que ele cria estava correto. Ele repudiava a verdade. Ele não cria em Jesus como Messias, como Salvador. Ele se tornou um perseguidor implacável da igreja. Ele queria destruir a igreja logo no seu nascidouro, quando ela nasceu. Agora veja, tem muita gente hoje que diz a mesma coisa que Paulo dizia naquele tempo. Você já ouviu pessoas que dizem assim: eu sempre fui cristão. O outro diz: eu criei em Deus. Não, eu estou muito bem, eu sempre faço as minhas orações. Já ouviu pessoas que falam isso? Da mesma maneira que Paulo dizia aqui, circuncidado ao 8º dia. Quantos que dizem hoje: fui batizado quando criança? Quando eu era criança, minha família levou, eu fui batizado lá na igreja, o padre jogou água na minha cabeça. Então esse é o problema, tanto naquela época como nos tempos de hoje. São pessoas que nunca viram a essência do cristianismo. Se você tiver uma visão espiritual, se você tiver o cuidado de observar as coisas espiritualmente, é muito fácil você ver que aqueles que se dizem cristãos nos dias de hoje, em pleno século XX, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que o judaísmo fez no passado. É só ter uma visão espiritual. É só você observar, sabe, com espiritualidade. E é por isso que a religião acabou se tornando uma coisa externa, de aparência, sabe? De não usar brinco, de não usar maquiagem, a roupa, a calça, não usar calça comprida, a saia grande, o homem não pode usar uma bermuda. Se tornou uma coisa externa, se tornou uma coisa mecânica, se tornou uma coisa formal. E o grave de tudo isso é que as pessoas se sentem bem assim. Elas se sentem absolutamente bem. Elas não veem absolutamente nada de errado com ela. A pessoa está lá num movimento religioso que diz: não pode ir à praia, não, você não pode mais usar brinco, não, você não pode mais usar maquiagem com as mulheres, né? Não pode mais ter uma televisão em casa, não pode mais isso, não pode mais aquilo. E ela se sente muito bem. Elas não veem nada de errado com a vida espiritual dela. Essa é a gravidade do problema. Mas aí vem o mais interessante. Quando elas ouvem o verdadeiro evangelho, porque o que tem de evangelho falso por aí, você não faz ideia. Porque só existe um evangelho, um único, que é o evangelho da graça de Deus, aquele que o Cristo ressuscitado revelou ao apóstolo São Paulo, para que Paulo transmitisse à igreja e para que a igreja proclamasse ao mundo. Então, quando elas ouvem esse evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus, elas se ofendem, elas perdem o controle, elas ficam tão iradas como os membros desse sinédrio aqui, no tempo de Jesus e no tempo de Estevão. É exatamente a mesma coisa. Você já presenciou isso? Você já experimentou isso? Você falar do evangelho da graça de Deus, você falar das verdades sagradas, e as pessoas perderem o controle, e as pessoas ficarem transtornadas. Você vê no semblante que elas ficam com ódio do que você está falando. Elas não aceitam a verdade que está aqui na Bíblia. É por isso que as pessoas religiosas, aquelas que frequentam templos, aquelas que se dizem membros de denominações, zombam da predestinação. Elas ridicularizam a soberania de Deus. Elas escarnecem da segurança eterna da salvação. Diga aí, salvo uma vez, salvo para sempre, para você ver como eles riem. Eles zombam. Quer dizer que você acredita que salvo uma vez, salvo para sempre? Quer dizer que você acredita que o diabo não pode mais te jogar no inferno? Vocês não, eles dão gargalhada. Ou você crê em predestinação? Isso é uma heresia, isso é um ensino de demônio. É por isso que é muito importante esse discurso, essa pregação
que Estevão fez aqui perante o Sinédrio. As pessoas precisam ouvir isso que Estevão falou hoje. O povo religioso de hoje precisa ouvir essa mensagem de Estevão. Por quê? Porque atualmente a situação dos religiosos é a mesma daquelas pessoas que Estevão teve que lidar com elas naquele tempo. É exatamente a mesma, sem tirar nem pôr. Então eu pergunto, como foi que Estevão começou a sua mensagem? Como é que Estevão começou essa pregação? Como é que Estevão começou esse seu discurso aqui? Por favor, Atos capítulo 7, volta lá. Vamos ver a primeira frase que ele usou quando deu início ao seu sermão. Atos capítulo 7, versículo 2. No versículo 2, a primeira frase. Só a primeira sentença. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Ele disse: escutem, ouçam, prestem atenção, raciocinem. Olha, foi assim que Estevão começou, e é assim que toda a pregação do Evangelho da Graça de Deus deve começar. Sabe? É dessa maneira aqui. Nós devemos começar ouvindo o Evangelho da Graça de Deus pacientemente. Olha, meus irmãos, Igreja de Jesus Cristo, povo amado de Deus, a pregação do Evangelho da Graça é um argumento. Quando o pastor prega esse Evangelho aqui da Graça de Deus, o pastor está fazendo uma explanação de uma argumentação racional, irmão Rodrigo Júnior. Não é emocionalismo, não é uma mensagem qualquer, não é mexer com as emoções das pessoas. Então isso aqui requer o exercício de todas as nossas faculdades mentais. Isso aqui exige a nossa concentração, a nossa atenção total. É por isso que, via de regra, as pessoas que rejeitam esse Evangelho da Graça de Deus são pessoas que passam a vida inteira apenas ouvindo os seus líderes espirituais contar a história dos milagres que Jesus realizou. Isso é uma tristeza. A pessoa sai de casa numa quarta-feira à noite, vai a um lugar chamado igreja e chega lá, ela ouve o pregador dizer assim: olha, porque hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas ou João. Aí está lá. Porque um dia tinham 10 leprosos e eles vieram a Jesus e Jesus purificou os 10 leprosos. A lepra sumiu, a carne ficou como a carne de um bebê. O pessoal vai embora. Volta domingo de manhã ou domingo à noite, porque normalmente as pessoas não vão em 2 cultos aos domingos. Elas nem sabem que domingo é o dia do Senhor. Elas não têm nem noção dessa verdade. Aí vai no domingo à igreja, aí o pastor diz: hoje nós vamos ouvir sobre a mulher hemorrágica, uma mulher que sofria mais de 12 anos, e ela vendeu tudo que tinha, e o sangue escorrendo, e ela morrendo, e ela foi e tocou na orla do vestido de Jesus e ficou curada. Maravilha! Milagres extraordinários de Deus. Vai na outra semana, aí contra o milagre da sogra de Pedro, que estava com febre, e Jesus se impôs as mãos e a febre saiu na mesma hora. Só que isso não é ouvir o Evangelho, meus irmãos. Evangelho não é isso. Isso é ouvir histórias verídicas de milagres que o Senhor Jesus realizou. Agora eu pergunto a você: você acha que é fazer exercício intelectual uma pessoa ficar a vida inteira ouvindo sobre os milagres que Jesus realizou? Você acha que é fazer exercício intelectual a pessoa ficar lá gritando igual um louco: ó glória, ó glória, ó glória, aleluia, glória, glória, glória? Você acha que é isso? É evidente que não. Sem dúvida nenhuma que não. E eu faço outra pergunta a vocês. Alguma vez, durante o tempo que você congrega aqui na Cristo é Vida, você me viu subir nesse altar aqui para brincar com os teus sentimentos, para brincar com as tuas emoções?
Por acaso você já viu alguma vez eu subir aqui nesse altar para tomar o teu tempo, contando somente histórias, você sair de casa, você pega ônibus, pegar o teu carro e vem de distante e chegar aqui e vai dizer, puxa vida, estou cansado de ouvir o pastor contar que a mulher hemorrágica foi curada. Ai meu Deus do céu, agora ele está contando do Zaqueu que desceu da árvore. Já cansei de ouvir, já não aguento mais ouvir essa história. Alguma vez você já me viu aqui tomando o teu tempo contando histórias? Sim ou não? Não. Seja sincero. Alguma vez, ao longo da tua vida espiritual, você foi levado a pensar tanto, a raciocinar tanto, como você tem pensado, como você tem raciocinado depois que você chegou nessa igreja? Não. Eu tenho absoluta certeza que não. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho da Graça de Deus, ela exige que você pense, ela exige que você raciocine, ela exige que você use o teu intelecto. Essa mensagem obriga você a fazer isso. Você não consegue discernir a verdade de Deus se você, por exemplo, fica cochilando aí no banco. Você sabe que tem gente que às vezes cochila no banco, porque não se prepara para vir ao culto, vai dormir de madrugada, aí quando chega na igreja está morto e cansado, não dormiu de noite, aí começa a dar cabeçada no vento, e o vento deve reclamar muito, né? Toda hora levando cabeçada, né? Não é, dona Ju? Não. Jamais você vai discernir a verdade de Deus se você fizer isso. Ela obriga você a raciocinar. Nós estamos lidando com a verdade, irmãos. E a verdade de Deus, ela se dirige à mente. Ela se dirige à mente, não se dirige às emoções. Não se dirige à carne, se dirige à tua mente. Então chegue na igreja, sente de uma maneira correta. Por exemplo, o Rodrigo está sentado errado, todo esparramado. Para dormir é um pulo. Senta ereto aí. Ereto. Não está ereto. É porque tu é grandão mesmo, né? Mas fica mais, bota o tronco mais em pé. Pronto. Ó. Aquele irmão aqui, ó, está sentado correto. Aquele abençoado ali no segundo banco, ereto, sentado ereto. Sabe? A coluna em pé, reta. Toda a atenção voltada para o altar, prestando atenção. A pessoa não fica preocupada com o cartão de crédito que tem que pagar segunda-feira. Ai, a prestação da loja não sei de quê. Não, ela esquece tudo quando está na igreja. Todas as suas faculdades estão alertas para ouvir aquilo que Deus está falando. Diga graças a Deus. Então, essa mensagem do Evangelho da Graça de Deus, meus irmãos, ela é diferente de qualquer mensagem que esse mundo aí possa oferecer. Essa mensagem aqui é única. E vou dizer mais para você. O Evangelho, ele é, antes de qualquer coisa, um manual de história. É isso mesmo que você ouviu, um manual de história. Por exemplo, de onde vieram os seres humanos? De onde eles vieram? De onde é que surgiu os seres humanos que habitam sobre esse planeta aqui? O que eles estão fazendo aqui nessa terra? Para onde eles vão? Isso é história. Está registrado aqui. Não tem como se negar. Isso não é história da carrocinha, isso é história com H maiúsculo. Amém? Então, antes de qualquer coisa, o Evangelho é um manual de história. Bom, então Estevão diz: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Olha, o Evangelho começa por isso aqui, ó, o Deus da glória. O que significa glória, hein? Você já parou para pensar nisso aqui? Na verdade, é quase impossível nós definirmos glória. O que nós podemos dizer, com muita boa vontade, com muito esforço, é que glória, como está aqui citado na Bíblia, significa majestade,
significa grandeza, significa maravilha, significa encanto, significa poder. Mas o que mais glória significa é que Deus é aquele que está acima de tudo e de todos. Essa é a melhor definição que nós podemos usar para definir glória. Deus é aquele que está acima de tudo e de todos. Então, quando nós dizemos o Deus da glória, nós estamos dizendo que Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Diga graças a Deus. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Olha o que o apóstolo São Paulo diz. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Aleluia. Que coisa, hein? Que definição tremenda. Veja também no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 18. João escreveu assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aleluia. Lá na primeira epístola de João, 1 de João capítulo 1, versículo 5. Olha o que ele diz agora. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha, tudo isso faz parte da glória de Deus. Quer dizer, Deus habita em luz inacessível, ninguém jamais viu a Deus, Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Tudo isso faz parte da glória de Deus, irmãos. Amém? Outra coisa, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, Ele não é um Deus limitado a edifícios, Ele não é um Deus limitado a prédio, limitado a templos. Veja o que é que Estevão diz, Atos capítulo 7, volta lá, vamos voltar. Atos capítulo 7, versículo 48 e 49. Está dentro da pregação que ele fez ao Sinédrio. Então ele diz assim no versículo 48: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Por que Estevão falou isso? Porque aqueles membros do Sinédrio, bem como os judeus religiosos daquele tempo, eles se orgulhavam muito da beleza do templo, da grandiosidade do templo. Eles achavam que Deus só se manifestava a eles. Eles achavam que Deus só se manifestava lá no templo, lá em Jerusalém, lá em Israel, em nenhum outro lugar da terra. Aí Estevão disse: olha, preste atenção, pensem, raciocinem, vocês estão equivocados. O Deus da glória apareceu a Abraão lá na Mesopotâmia, não dentro de um templo, não só ali em Jerusalém, mas fora do país de vocês, lá na Mesopotâmia. Deus não é um Deus limitado a esse templo que vocês construíram. Deus não é um Deus limitado à cidade de Jerusalém. Deus não é um Deus limitado ao país de vocês. Quantos que imaginam hoje que Deus só se manifesta em determinado lugar? Às vezes você liga um rádio, às vezes você liga uma televisão e tem lá um imbecil, um idiota espiritual dizendo assim: venham, porque aqui Deus se manifesta. Venha, porque aqui Deus opera milagre. Quer dizer, nos outros lugares Deus não opera nada, né? Deus só se manifesta ali onde Ele está dizendo. Que imbecilidade, que barbaridade. Olha, Paulo também encontrou essas aberrações
quando ele esteve em Atenas, na Grécia. Deixa eu mostrar para você. Atos 17, versículo 24. Essas aberrações, essas barbaridades que nós vemos hoje, olha, isso já foi encontrado lá atrás. Isso não é coisa de hoje, não. Isso já vem de longo tempo. Olha o que aconteceu quando ele chegou em Atenas, na Grécia. Ele diz assim, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele estava na Grécia, ele estava em Atenas. Ali havia uma infinidade de templos, um número incalculável de altares que eles dedicavam a vários deuses. Aí Paulo disse, olha, Deus, o Deus verdadeiro, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Vocês estão completamente errados, vocês estão completamente equivocados. E é interessante porque em Atenas, na Grécia, estava o berço da filosofia grega. Ali em Atenas, na Grécia, estavam homens que tinham uma sabedoria humana, olha, tremenda, uma sabedoria humana incomum. Mas apesar de toda a sabedoria, apesar de toda a filosofia, eles não conheciam o Deus vivo. Eles não conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O máximo que a sabedoria desses homens foi capaz de alcançar foi o Deus desconhecido. Eles tinham muitos altares, onde eles faziam oferenda a muitos deuses, uma infinidade de deuses. E aí quando vinha algum problema, quando sobrevia alguma calamidade, quando sobrevinha alguma peste, aí eles diziam, bom, essa peste é porque o Deus jacaré está irado. Aí pegava um monte de ovelha e oferecia ao Deus jacaré. Acontecia um outro problema, não, é o Deus fulano, oferecia aquele Deus. Aí teve um dia que sobreveio uma calamidade sobre o povo, e eles começaram a oferecer a um Deus, não resolvia. Oferecia a outro, não resolvia. Oferecia a outro, e o problema continuava. E agora? E agora? Já oferecemos a todos os deuses que nós cremos, e o problema permanece. Como é que nós vamos fazer? Aí apareceu lá um filósofo e disse, vamos fazer o seguinte. Pega aí 100 ovelhas. Vamos soltar as 100 ovelhas. Para onde elas forem, para o altar que elas se dirigirem, esse é o Deus que está irado. Esse é o Deus que está insatisfeito. Vamos confiar assim. Aí soltaram as 100 ovelhas. Aí as 100 ovelhas saíram e pararam no meio da praça. Não se dirigiram a nenhum daqueles altares que eles tinham. Eles disseram, nós somos inteligentes, nós somos filósofos. Então é que agora há um Deus desconhecido, há um Deus que nós ainda não conhecemos. Vamos fazer um altar para ele. Aí fizeram um altar ao Deus desconhecido. Olha aqui, versículo 23. Vamos ler o 22 também. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Você vê, eles tinham descoberto, quando eles fizeram essa coisa das ovelhas, e as ovelhas pararam no meio da praça, e eles disseram, olha, tem um Deus aí que nós não conhecemos, é um Deus desconhecido. Então eles haviam descoberto que havia um poder maior, que estava acima de todos os deuses que eles adoravam. Mas eles não puderam encontrar esse poder, eles não puderam encontrar esse Deus. Quando Paulo escreveu a primeira aos Coríntios, venha comigo por favor, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Paulo disse assim, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura
da pregação. Quer dizer que o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. É por isso que eles tiveram que levantar um altar ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Irmãos, não é diferente hoje. É por isso que você vê as pessoas fazendo corrente, fazendo procissão, culto para quebrar maldições. Por isso que você vê as pessoas colocando fé nos santos da igreja católica, colocando fé nas imagens, colocando fé nos ídolos, colocando fé no vidrinho de óleo, numa rosa que o sujeito diz que está ungida, numa fogueira santa, num copo com água diante do rádio. É por isso que você vê essas aberrações, porque o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Só se pode conhecer Deus, só se pode conhecer a verdade de Deus quando Deus se revela. Diga graças a Deus. Todas essas coisas não passam de frivolidades, mas é verdade mesmo. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, já naquela época, Paulo procurava transmitir às pessoas como Deus estava insatisfeito com a maneira como elas estavam vivendo. Então ele diz assim no versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está dizendo, olha, mesmo que o homem não ouça nenhuma mensagem, mesmo que o homem não ouça nenhuma pregação, ele não tem desculpa de dizer, eu não posso conhecer Deus porque nunca ninguém pregou para mim, nunca ninguém me evangelizou. Posso não. Só em olhar para a natureza, só em olhar para aquilo que Deus criou, você já percebe Deus. Você já sabe que existe um Deus. Você já sabe que existe um Todo-Poderoso. Olha para o céu, olha para o sol, olha para a imensidão dos mares, olha para uma rosa que desabrocha no jardim, olha para o teu irmão aí do lado, olha para ele aí, olha para a pessoa que está do teu lado aí, olha lá. Quem que poderia criar um ser assim? Quem que poderia criar um corpo humano com coração, rins, fígado, pâncreas, baço, pulmões, veia, não sei quantos quilômetros de veia, e o sangue sendo bombeado e passando, e você come o alimento, e o organismo tritura tudo e separa o que presta, joga fora o que não presta. Tem que haver um Deus. Tem que haver um Deus Todo-Poderoso. Não precisa ninguém pregar para dizer que existe Deus. Paulo diz, por isso são indesculpáveis. Não há desculpa para a incredulidade. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha que palavra dura. Como que os homens se julgam sábios? Como é que eles se julgam inteligentes, né? Aí começam a criar religiões, começam a criar um evangelho pervertido à moda deles. Não porque tem que fazer uma corrente, não porque você tem que fazer uma procissão, não porque você tem que fazer uma promessa a Padre Cícero, não porque você tem que participar de um culto de quebra da maldição. E Jesus não quebrou as maldições? E Jesus perdeu viagem? Não porque o demônio vai te pegar. Que demônio que vai pegar? E o que Jesus fez na cruz? O que a Bíblia diz? Que quando Deus se manifestou ao mundo em carne, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo.
que ele amarrou o valente, veio um mais valente, amarrou o valente, que ele pegou os demônios, colocou em algemas eternas. Mas os sabichões desse mundo dizem, não, como é que pode? Não é o diabo. Por que o homem bebe? Por que o homem fuma? Por que o homem mata? Por que o homem gera violência? Por que o homem pratica pedofilia? Por que há homossexualismo? Por que há isso? Porque não é o demônio, é o demônio. Não. Não é o demônio, não. Tudo isso é consequência do pecado do homem. O pecado gerou todas essas coisas. Tem nada a ver com demônio na vida da pessoa. A pessoa bebe porque ela está morta em delícia e pecado. Se embriaga, é dominado pelo vício. Uma vez que ela se converte, acaba tudo. Não era o demônio que estava fazendo isso, mas inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. São verdadeiros loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Olha que coisa, trocaram a glória do Deus verdadeiro por deuses substitutos que eles próprios fizeram. Colocaram a mentira no lugar da verdade, colocaram as trevas no lugar da luz. Irmãos, eles se rebaixaram tanto, ao ponto de crerem em aves, insetos, cobra, vaca. Você sabe que na Índia, a vaca é um animal sagrado. Absolutamente sagrado. Você já imaginou que a pessoa adorar uma vaca? Você já imaginou se chegar num templo e ter uma vaca sobre o altar? E todo mundo, vamos ungir para a vaca, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Rato. É. O templo do rato é verdade. 20 mil ratos dentro de um templo. Adoro o rato. Não, o rato é uma divindade. Olha a que ponto eles se rebaixaram. Não é diferente hoje não, viu, meu irmão? Não é diferente. Você vê tanta barbaridade aí, não vê? Tantas coisas absurdas. A pessoa ir para uma encruzilhada, matar uma galinha, derramar o sangue, colocar uma garrafa de cachaça, velas vermelhas, rosas vermelhas, velas amarelas, pretas e brancas, dizendo que está fazendo uma oferenda para fulano, para Beltrano, para que ele abra os seus caminhos. Que barbaridade, que absurdo, né? Você sabe o que é uma pessoa sair de casa e levar uma vassoura, com cabe tudo, sair na rua carregando a vassoura? Você vai para onde? Para a igreja. Igreja? Você vai varrer a igreja, é? Não. E para que essa vassoura? Não, porque hoje o bispo vai ungir. Vai ungir? É. Ele hoje vai pegar o óleo, vai ungir a vassoura, e quando eu voltar para casa, ela se transformou numa vassoura de fogo. O que é que fazem com as pessoas, né? Aí a pobre da mulher, coitadinha, que não conhece Bíblia, não conhece nada, vem de lá com a vassoura e diz, olha, ele disse que quando eu varrer a minha casa, o fogo do Espírito Santo vai tirar todo o mal lá de dentro. O demônio vai sair correndo da minha casa, porque o fogo de Deus está nessa vassoura. Olha a que ponto os homens se rebaixaram. E qual é o resultado disso, pastor? Está aqui, ó. Deus os entregou à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. A homossexualidade. Deus diz, pois eu vou permitir agora que vocês cheguem ao nível mais baixo que o ser humano pode chegar. Vocês vão desonrar o próprio corpo de vocês, entre vocês mesmos. Homem com homem, mulher com mulher. Viu onde é que surgiu a homossexualidade? Viu qual é a origem do homossexualismo? Está aqui, ó. Então, meus irmãos,
minhas irmãs em Cristo, você tem que entender que você está frente a frente com uma mensagem que você nunca tinha ouvido antes na tua vida espiritual. E uma mensagem que exige a tua total atenção, a tua total dedicação a ela. Outra coisa, quem ouve a graça de Deus tem que estar pronto para ouvir uma palavra que coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar de homem. Essa palavra da graça de Deus, a primeira coisa que ela faz é isso. Coloca Deus no lugar de Deus, o homem no lugar de homem. O evangelho da graça de Deus, ele não apresenta um Deus que implora a misericórdia dos homens. Ele não apresenta um Deus que fica, quem me aceita, quem me aceita, quem me aceita. Não. Deus não fica implorando a misericórdia dos homens. Nós é que dependemos da misericórdia de Deus, irmãos. Não somos nós que aceitamos a Deus, é Deus que nos aceita. Não somos nós que o buscamos, é Ele que nos busca. É o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Então por isso a palavra da graça choca. Porque o homem gosta muito de ocupar o centro das atenções. O homem gosta muito de dizer que ele controla tudo. Eu aceitei Jesus. 99% das pessoas evangélicas dizem isso. Eu aceitei Jesus, cheio de arrogância. Eu aceitei o Senhor. Olha, teve um dia que eu tomei uma decisão. Eu me decidi pelo Senhor, como se Deus ficasse devedor a ele. Muito obrigado, obrigado pela sua decisão, viu? Sou muito grato a você, viu? Muito grato. Não, absolutamente não. O que Jesus disse? Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Amém? Então fala para o teu irmão, foi Deus que te escolheu, minha irmã. Foi Deus que te escolheu, meu irmão. Foi Ele que te buscou. Diga para ele, foi Ele que te buscou. Não foi você que o buscou. E tem mais. O homem natural, o homem que não tem o Espírito, o homem que está morto espiritualmente, jamais vai conseguir entender essa palavra, jamais. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vou ler. São palavras do apóstolo, palavras inspiradas por Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Ele não pode aceitar que Deus é soberano. Ele não pode aceitar, ele não pode compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não pode entender que o homem está morto, o pecado o matou e tem que ser Deus a dar vida ao homem. Ele não entende isso, jamais vai discernir isso aqui. Então, aqui está uma mensagem que chega para aquela pessoa lá fora, da mais alta moral, e diz para ela assim: olha, querido, a tua moralidade é trapo de imundícia, a tua moralidade não passa de esterco, não tem valor algum se você não se render por inteiro a Deus. Essa mensagem da graça de Deus, ela chega para aquela pessoa que diz assim: eu sou crente desde que eu nasci. Já ouviu pessoa que diz isso? Você é cristão desde quando? Pastor, desde que eu nasci. Eu já nasci num lar cristão. Eu sou cristão desde que eu nasci. A palavra da graça vem e diz: não é verdade. Ninguém é cristão desde que nasceu. Uma pessoa só se torna cristã a partir do momento que Deus a chama e Deus lhe dá vida outra vez. Aí a pessoa se choca. Ela não gosta de ouvir essa verdade, sabe? Ela não compreende essa verdade divina. Essa palavra é tremenda, meu irmão. Essa mensagem do Evangelho da Graça de Deus vem para aquela pessoa que se julga cristã, mesmo crendo em imagem, mesmo crendo em vela, mesmo acreditando em corrente de libertação, mesmo acreditando em saquinho de sal ungido, em vidrinho de óleo, não sei de quê, e vem para aquela pessoa e diz: olha, não senhor, não senhora, você não é cristão,
Você é tão religioso quanto o judeu, quanto o muçulmano, quanto o budista, quanto o macumbeiro. Você é tão religioso quanto eles. Você não é cristão. Isso aqui choca. Porque é a palavra da verdade, querido. Ela separa o que é luz do que é trevas. Ela coloca as ovelhas de um lado e os cabritos do outro. Por isso que essa palavra é rejeitada. E vou dizer mais para terminar a mensagem. Ninguém, grave isso, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher que tenha sido predestinado por Deus para a salvação, pode ouvir esta mensagem do Evangelho da Graça de Deus e continuar satisfeito com a sua vida religiosa, continuar satisfeito com a sua vida espiritual, se achando correto, se achando justo, se achando perfeito, se achando em paz com Deus, se achando feliz. Não pode. Quando eu ouvi essa mensagem da graça de Deus, eu me senti um trapo, eu me senti um esterco, eu me senti léguas e léguas e léguas de distância de Deus. Eu digo, gente, eu achava que eu estava bem com Deus, eu achava que eu estava perfeito, eu achava que o que eu fazia agradava a Deus. E aí a palavra fez com que eu revesse todos os meus conceitos. A palavra fez com que eu me consertasse verdadeiramente com Deus. Esta palavra, ela tem o poder de demolir todo o egoísmo dos homens, toda a jactância, toda a prepotência do homem. Esta palavra, ela faz o homem se render totalmente a Deus. Se você não se rendeu totalmente a Deus, olha, comece a colocar em dúvida se você é um salvo. Comece a colocar em dúvida se você é uma ovelha. Comece a colocar em dúvida se você é filho de Deus. Porque esta palavra que você tem ouvido aqui, ela faz você se render totalmente a Deus. Sabe o que é totalmente? Totalmente. Você se rende por inteiro. Você faz o que Deus manda. Você não discute mais com Deus. Você não procura apresentar-se com esperteza diante de Deus. Tem gente que é esperto, né? Quer dar uma volta em Deus, quer iludir Deus. Não porque Deus entende, não porque Deus me compreende, não porque eu não venho aos cultos, mas Deus sabe o quanto eu creio nele. Ah, que homem esperto, que mulher esperta. Os homens gostam de ser espertos, né? Não. Essa palavra obriga, se a pessoa é de Deus, a se render totalmente a Deus. Mas eu me rendo ao Senhor. Olha, fazem mais de 15 anos que eu me rendi totalmente a Deus através dessa palavra. Totalmente a Deus. Eu creio no que está na Bíblia. Ninguém me convence do contrário do que está aqui. Pode reunir todos os pastores, pode reunir todos os padres, pode trazer o Papa. Ninguém vai me convencer que a salvação se perde, porque não se perde mesmo. O Senhor disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Pode alguém arrebatar um filho de Deus da mão de Jesus? Não! Ninguém vai me convencer a ser como eu era antes, que vinha à igreja no domingo, fazia o culto da manhã e saía correndo para casa. Para quê? Para ligar a televisão e ficar assistindo Silvio Santos. Rapaz, eu tenho tanta raiva do tempo da minha imbecilidade, sabe? Da minha idiotice. Eu era um imbecil, eu era um idiota. Ficava lá. Aí vira pro Faustão, e vira pro Gugu, depois o futebol, depois o Fantástico, e terminava 1h da manhã assistindo o programa de debates esportivos. Não voltava para a igreja não, querido. Mandava outro pastor fazer o culto da noite. Faz 15 anos que eu digo, não, o Espírito de Deus fez com que eu me rendesse totalmente a Deus. A palavra diz que o domingo é o dia do Senhor, é o nosso Shabaton,
Shabat significa dia de descanso. É um dia para ser dedicado totalmente a Deus. É nossa obrigação estar aqui de manhã. É nossa obrigação voltar à noite à igreja. Olha, é obrigação. Amém? Só quem se rende totalmente a Deus faz isso, irmão. Se não diz, não, isso era da lei. Não, isso aí era para os judeus, é. Tá bom. Deus estabeleceu o dia de descanso na criação. Não tinha lei nenhuma. Segundo lugar, vamos imaginar que era para os judeus. Irmãos, se vivendo debaixo da lei, eles eram capazes de levar isso a sério, e nós que vivemos debaixo da graça? Se a graça é superior à lei, se as exigências da graça são muito maiores do que as exigências da lei. Na lei dizia assim: não adulterarás. Aí o cara dizia: eu nunca adulterei, estou tranquilo, nunca dormi com outra mulher, só com a minha. Aí o Senhor disse: não é assim não. Não é só isso não. Mas você já olhou para outra mulher desejando-a? É isso que eu perguntei. Você já olhou para alguma outra mulher com desejo? Então você já adulterou. Então isso é adultério. Não é só o ato em si, é o desejo pecaminoso. Olha como as exigências da graça são muito maiores do que as exigências da lei. Amém? E eu pergunto: homens e mulheres que Deus trouxe com mãos de amor, com mãos de misericórdia essa manhã à igreja, vocês já se renderam por inteiro a Deus? Você já se rendeu totalmente a Deus? Pastor, olha, 90%. Não, 90% não é por inteiro. Não tem esse negócio de 90%. Não, pastor, olha, 80%. O senhor sabe, né? Meu marido ainda é incrédulo, eu tenho que levar a coisa na maciota, porque senão o homem fica brabo, senão ele diz que vai abandonar a casa. Ah, é? E ele é mais poderoso do que Deus, é? Está chantageando você, para ver se você cai na dele. Se for, olha, esse negócio de igreja, e de manhã e de noite, se continuar com isso eu vou embora. Apronta minhas malas que eu vou partir. Parte nada. Vai partir coisa nenhuma. Isso é chantagem. E além do mais, você tem que confiar em Deus. Olha, se quiser partir, parta, mas que eu vou fazer o que Deus está mandando, vou. Acabou a história. Não tem assunto, não tem conversa. Então é se render por inteiro a Deus. Amém? Pastor, mas você não conhece a minha mulher, pastor. A minha mulher, olha, é madeira de dar em doido. Deixa Deus tratar dela. Deus é especialista em tratar com madeira de dar em doido. Pastor, é carne de pescoço. Eu era. Deus me transformou num filé mignon macio. Bem macio. Eu era carne de pescoço, duro. Duro na queda. Deus disse: deixa estar. Você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Lembra de Paulo? Durão, malvado, violento, perseguidor. O Senhor disse: deixa estar, deixa comigo. Vai chegar um momento que eu vou agir na vida dele. Estava indo para Damasco, o Senhor fez uma luz brilhar, o cara olhou, ficou cego, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Caiu do cavalo, se machucou todo lá na areia. E o Senhor disse: agora é o seguinte, garoto, você vai se render por inteiro a mim. Eu agora já estou na tua vida, você é uma ovelha minha, você é um eleito. Você fazia essas bobagens aí porque você estava morto em delícia e pecado, mas agora eu estou te imputando vida, rapaz. Levanta-te e vai para Damasco, onde te dirão o que te convém fazer. Agora você vai fazer o que eu mando. E o cara foi levado pela mão, cego, para Damasco. Aquele que era um leão selvagem se transformou numa dócil ovelhinha. Deus já fez isso com você? Deus já transformou você numa dócil ovelhinha?
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou esta manhã à igreja. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Para a glória de Deus.